Boa tarde, vamos dar início ao nosso estudo da série psicológica de Joana de Ângeles. E hoje nós estamos dando prosseguimento no capítulo 11, com o título agora de Mediunidade e Individuação. Então, é o prosseguimento do tema Gratidão como caminho para a individuação. Como sempre, vamos fazer aqui uma rápida reflexão de uma mensagem do Espírito Emmanuel. Extraída do livro O Evangelho comentado por Emmanuel, Carta de Paulo, uma passagem da primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Separamos o seguinte parágrafo. Ninguém pode sustentar-se sem o banho interior de silêncio, restaurando as próprias forças nas correntes superiores de energia sublime. A prece e a reflexão constituem o lubrificante sutil de nossa máquina de experiências cotidianas. Então, vamos aqui refletir juntos sobre essa mensagem de Emmanuel, extraindo dela conteúdos para nos preparar o estudo de Joana. Então, Emmanuel assinala para nós de uma forma bem significativa de que, olha, ninguém pode sustentar-se sem o banho interior de silêncio. Ele se refere à meditação, restaurando as próprias forças nas correntes superiores de energia sublime, aspectos associados à prece. E para enfatizar ainda mais, ele diz, a prece e a reflexão. Analisemos aqui esses dois aspectos. Pelo fato de estarmos inseridos no mundo de provas e expiações, um mundo de efeitos, nos deparamos inúmeras vezes com situações conflitivas, desajustadas, com desastres, com perturbações. E para não sermos atingidos por esse campo de vibrações conflituosas, é necessário o uso da meditação reflexiva, ponderando sob o entendimento espiritual que recebemos da doutrina espírita, a verdadeira compreensão sobre aquilo que acontece no plano material e que nos afeta de forma desagradável. Então, o uso da reflexão, da ponderação e da prece, aí entra o aspecto que fecha o círculo de proteção e de percepção verdadeira sobre aquilo que ocorre no mundo material. Porque ao elevarmos o pensamento a Deus, estabelecendo uma conexão com bases na humildade, na busca de comunhão com as forças superiores da vida, efetivamente passamos a nos nutrir um certo campo de vibração, de magnetismo espiritual que nos acalma interiormente. E por isso mesmo, Emmanuel coloca, constitui o lubrificante sutil, o óleo indispensável a que as peças da nossa engrenagem fisiológica não se deteriore e não se complique mais rapidamente. Constitui o lubrificante sutil de nossa máquina de experiências cotidianas. Muito curioso quando Emmanuel faz analogia do corpo físico
que nos apresentamos no plano material com a expressão máquina de experiências cotidianas, querendo com isso enfatizar e destacar a essência espiritual de que somos constituídos e que tem que estar no comando, na diretriz da máquina orgânica. Então, vamos para o nosso estudo dessa tarde acerca da individuação e da mediunidade, como uma participa junto à outra. Ocorrem fenômenos que são catalogados como de natureza anímica, por procederem do próprio sensitivo. Outros, no entanto, transcendem-lhe a psi e revelam-se procedentes de outra dimensão. Então, aqui, iniciando essa temática, Joana nos chama a atenção de que fenômenos já catalogados, já definidos, como de natureza anímica, como procedente do próprio espírito ou do seu próprio psiquismo, no entanto, há aqueles que transcendem a psi, que vão além do conteúdo anímico e revelam-se, se mostram procedentes de outra dimensão, que não a dimensão física. Como nos casos da psicografia com duas mãos, da xenoglossia, incluindo línguas mortas e até extintas, tanto quanto nas formindandas manifestações ectoplásmicas ou de materializações. Procurando justamente destacar os fenômenos mediúnicos mais bem caracterizados em termos de não ter procedência anímica, mas sim mediúnica, ela cita esses em destaque. Esse fenômeno da xenoglossia, no qual o médium se expressa em línguas totalmente desconhecidas da sua vida atual e que também, não poucas vezes, de línguas mortas, que há muito tempo deixaram de ser faladas pela humanidade. Também ela se refere às manifestações físicas, chamadas ectoplásmicas, ou materializações, e que atestam de forma indiscutível a manifestação de ordem extrafísica no mundo material em que estamos temporariamente encarnados. São portadoras de uma finalidade significativa, que é despertar o ser humano para a sua imortalidade, para os deveres com a própria iluminação, para a aquisição da saúde integral, para a excelsa gratidão pela honra de viver no corpo e poder libertar-se dele, prosseguindo vivo. Reflitamos aqui um pouco mais. Então, esses fenômenos bem caracterizados como de ordem mediúnica têm um papel: despertar o ser humano para a imortalidade. Ao mesmo tempo, da sua própria iluminação, em termos do eficaz trabalho de autoencontro, de despertamento do eu profundo, de se perceber muito além do corpo material que temporariamente se apresenta e dos ideais de persona identificados como sendo procedentes da infância, da educação,
do contato com a sociedade na vida atual. E o resultado é que nos leva à aquisição da saúde integral, para excelsa gratidão pela honra de viver no corpo e poder libertar-se dele prosseguindo vivo. É aqui onde entra o fator mais terapêutico e libertador apresentado pela mediunidade, ao deixar evidenciado a continuidade da existência fora do corpo material, dá um leque de possibilidades direcionadas para o equilíbrio, para a harmonia íntima, para a superação de entraves e problemas da vida atual, que passam a ser percebidos de uma forma mais distanciada, mais sob domínio do espírito, que já não se identifica mais com a temporalidade daquilo que o mundo material pode lhe apresentar. Pela gratidão, pela honra de viver no corpo e poder libertar-se dele prosseguindo vivo. Consequência natural ainda dessa percepção mediúnica que somos presenteados pela revelação espírita. Normalmente, produzem grandes mudanças no comportamento para melhor, por libertar inicialmente o paciente de constrições espirituais danosas, como no caso dos transtornos obsessivos, da culpa, em razão de pacificar com aquele a quem afligiu ou infelicitou em experiência anterior. Então, de uma forma mais ampla, a mediunidade bem conduzida leva a comportamentos melhores. Possibilita a libertação do paciente das constrições obsessivas de natureza espiritual. E aqui enquadram-se os transtornos obsessivos, da culpa e outros, em razão de pacificar com aquele a quem afligiu, infelicitou. Não poucas vezes, através do exercício da mediunidade à luz da doutrina espírita, grandes adversários do passado, espíritos que estariam nos perturbando o psiquismo atual, são amparados e tratados através da mediunidade. E facultando com que questões difíceis de passadas reencarnações sejam resolvidas de forma ideal, equilibrada e felicitadora para ambos os litigantes, o espírito atual encarnado e o espírito desencarnado. Essas experiências mediúnicas sucedem-se com a vontade ou não daquele que é instrumento desde a infância, ou surgem nos mais diferentes períodos da existência física. Podem ter início durante um processo de enfermidade, tanto quanto em plena fase da saúde. Analisemos aqui um pouco mais. Então, essas experiências mediúnicas, elas se apresentam, elas se manifestam, com ou sem a vontade daquele que é instrumento. E isso ocorre muitas vezes desde a infância, mas também surge em vários períodos diferenciados da nossa existência. Também o fato de que, às vezes, determinados processos doentios de maior gravidade podem representar elemento detonador do processo da mediunidade ostensiva. Mas, como o texto coloca muito bem, não há exatamente uma definição
do período ideal ou certo de ela acontecer. Allan Kardec estudou-as longamente, realizando observações práticas e classificando todas as suas manifestações, catalogando-as como de natureza orgânica, por sediar-se no cérebro, tal como ocorre com a inteligência, a memória, as aptidões artísticas, etc. Então, Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, estudou longamente a mediunidade, realizando observações práticas, classificando as suas manifestações, né? Deu origem ao compêndio O Livro dos Médiuns, importantíssimo para todos aqueles que desejem ampliar o conhecimento sobre esse fenômeno, catalogando-as como de natureza orgânica, que é uma coisa interessante, que é preciso salientar. A mediunidade, ela tem uma ligação já bem definida com uma glândula endócrina específica, a glândula pineal, de tal forma que a especificação dela como sendo de natureza orgânica, de fato, é derivado dessa associação fisiológica, cerebral, de onde a mediunidade tem a sua sede e se expande, dependendo de determinadas circunstâncias que a pessoa encarnada poderá ter de apresentar ou não essa ostensividade mediúnica. De uma forma ampla, como nós aprendemos na doutrina espírita, todos temos possibilidades mediúnicas através da mediunidade intuitiva ou inspirada, aonde, através do pensamento, percebemos orientações e conselhos, recebemos, por parte da espiritualidade, diretrizes, ideias que muitas vezes resolvem questões e problemas que antes não encontrávamos uma solução. Mas aqui a referência maior é para a mediunidade ostensiva. Garimpando todas as informações, observando as manifestações espirituais que ocorriam diante dele, Allan Kardec apresentou o Livro dos Médiuns, que é um tratado incomum sobre a imensa fenomenologia paranormal. É interessante aqui quando Joana coloca de uma forma bem detalhada, porque Kardec realizou exatamente isso, um garimpo de todas as informações. Extraiu a semelhança da extração do ouro do cascalho, extraiu as conclusões e definições da mediunidade através da análise de centenas de médiuns e de mensagens que vieram através deles, dando, assim, o surgimento para o Livro dos Médiuns, que é uma obra, como citamos, das mais importantes para lermos e estudarmos. Partindo da possibilidade de existirem espíritos, que o Livro dos Médiuns começa no primeiro capítulo, é bem interessante, com a interrogação. Há espíritos? E Kardec vai analisar de uma forma lógica e racional a existência dos espíritos, até as conclusões da sua realidade, da sua interferência na vida humana, no comportamento, na saúde, nos relacionamentos afetivos e nas animosidades
também nos fenômenos da natureza, nos enigmas da psicometria, do profetismo, entre outros. Então, no livro dos médiuns, inicia-se desde o conteúdo básico sobre a existência dos espíritos, até os detalhes da multiplicidade dos fenômenos mediúnicos e de diretrizes e orientações seguras para o seu exercício equilibrado, restaurador e benéfico para o médium. Graças a esta contribuição, diante da imensa gama de portadores de transtornos de variada gênese, podem-se introduzir as perturbações de natureza obsessiva, igualmente como desencadeadoras de transtornos e problemas afligentes. Aqui é importante analisarmos que foge da área da psicologia e da psicanálise tradicionais essa gama de transtornos estabelecido pelas intervenções dos espíritos desencarnados, que são de variada gênese, mas que introduzem perturbações de natureza obsessiva, que são também desencadeadoras de transtornos e problemas afligentes. Ou seja, através do conhecimento da revelação espírita, do estudo da mediunidade e, consequentemente, da obsessão, dessa invasão de natureza desequilibrante proveniente do mundo espiritual, há uma série de benefícios em termos de entendimento, de uma série de transtornos que não logram êxito no tratamento tradicional das ciências psicológicas. Mas é exatamente aí onde entra o complemento da psicologia espírita e da própria vivência e atuação na área da mediunidade. Então, é exatamente aí onde a contribuição maior para o processo de individuação, que é o tema central desse estudo que Joana leva no capítulo 11. Então, a mediunidade, ela abre um campo muito largo de entendermos o diferenciamento da nossa individualidade como espírito imortal, da atual compreensão e identificação dos valores emocionais, psicológicos, trazidos a nós pela educação, pela influência dos pais, pela vida na sociedade atual, aonde o espírito, em termos de individualidade, deve trabalhar a transcendência de tudo isso, inclusive como forma libertadora de transtornos, de sofrimentos, que muitas vezes são mantidos por aqueles que ignoram a sua verdadeira natureza, que é a natureza espiritual, e tentam encontrar razões em análise do que ocorreu durante a infância, do que aconteceu, de determinados traumas que poderiam estar agora causando transtornos. Há muitos desses transtornos cuja superação natural se dá à medida que nós nos desidentificamos com a transitoriedade da persona que nos apresentamos na atual experiência encarnatória.
Por isso, concluindo o estudo dessa tarde, Joana diz: desse modo, no quadro das experiências visionárias. Experiências visionárias aqui está em itálico, porque ela se refere ao conceito materialista dado aos fenômenos mediúnicos. Pode-se, sem dúvida, sem sombra de dúvida, incluir os fenômenos anímicos e mediúnicos como responsáveis por um grande número delas, convidando o ser humano à conquista da individuação. Então, essa conquista da individuação, inclusive, é um termo muito utilizado por Carl Gustav Jung, né, através do seu aprofundamento na área da psique associada aos fenômenos anímicos e mediúnicos, dos quais ele também analisou esse entendimento, no qual esse último capítulo do livro Psicologia da Gratidão estará trabalhando conosco esse entendimento bem claro sobre a individuação, e ele é de uma importância muito grande. Associado a ele, claro, está a gratidão. Porque ao nos percebermos na nossa individualidade imortal, que sobrevive ao túmulo, que sobrevive à dissociação molecular e que se apresenta num conjunto de experiências e aprendizagem que transcende a experiência física atual. É preciso aqui entendermos muito bem que, ao retornar ao mundo espiritual e reajustar aquilo que aprendemos, que experienciamos na vida atual, com aquilo que ficou no nosso inconsciente profundo de vidas passadas, há todo um processo de maturidade psicológica, espiritual, que estará nos diferenciando em vários aspectos com aquilo que temporariamente nos identificamos na experiência encarnatória atual. Agradecemos a todos que nos acompanharam nesse estudo. Se possível, compartilhem essas informações. Até o próximo estudo. Uma boa tarde a todos.